Fala galera, Garota Escarlate na área, e no vídeo de hoje eu irei comentar com vocês um pouquinho do fato de Chicago Fire ter deixado grandes perguntas para a 12ª temporada da série. Então, se você quer saber todos os maiores mistérios que a série precisa nos responder ou nos explicar, continue assistindo ao vídeo, mas não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, a sua opinião e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Pois é, galera, quando a 11ª temporada de Chicago Fire terminou, a série acabou deixando seus espectadores com muitas perguntas resultantes de alguns momentos bastante inesperados, já que o final da 11ª temporada contou com a reunião do Batalhão 51 com o personagem Mad Casey para rastrear um grupo de terrorismo doméstico. E como resultado, em vez de os bombeiros correrem para fazerem o que eles fazem de melhor, apagar incêndios, eles tiveram que lidar com atiradores. E além da ameaça terrorista, os personagens também encontraram alguns outros obstáculos durante o episódio, principalmente relacionados ao romance, pois à medida que o programa avança para a próxima temporada, os roteiristas devem ressaltar aí um punhado de histórias de drama de relacionamento, ao mesmo tempo em que eles abordam aí o futuro de um personagem. Então, bora destacar as perguntas que Chicago Fire precisa nos responder? Bom, gente, quando aquele atirador terrorista começou a atirar, era certo, que alguém iria se machucar. Infelizmente, essa pessoa foi o Malte, que acabou sendo aí atingido, por alguns estilhaços e levado às pressas para o Chicago Med, onde ele passou lá por uma cirurgia. E a princípio parecia que o Malte sobreviveria e eu cheguei até mesmo a pensar que ele já estava em fase de recuperação, já que ele estava em um quarto. Mas quando o Herman o visitou, nós vimos que o bombeiro estava sangrando bastante por causa do ferimento. E logo os médicos correram para poder ajudá-lo, enquanto o Herman ficava olhando ele, o observando. No entanto, o episódio chegou ao fim sem que os espectadores descobrissem se o Malte sobreviveu ou não. Então, até que a série retorne com novos episódios, não saberemos o destino do Malte. E se o ator que o interpreta achar que está na hora de dizer adeus à série, eu espero que o personagem Malte deixe Chicago Fire porque ele decidiu que é a hora de finalmente se aposentar e fugir dos perigos de ser um bombeiro, ou seja, por vontade própria e não porque ele morreu por causa dos estilhaços de uma bala perdida. Galera, quando o Casey e a Brett pareciam estar aí no caminho certo em Chicago Fire, ele acabou deixando o Batalhão 51 para ir cuidar dos filhos do seu amigo Andy, lá em Oregon. E como resultado, o casal tentou ter um relacionamento à distância, mas não deu muito certo, E no início da 11ª temporada, a Brett terminou o relacionamento deles. E, gente, a Brett até tentou seguir em frente com aquele cara, o Dylan, mas ele nunca que ia conseguir substituir o Casey no coraçãozinho da Brett. E quando o Casey retornou a Chicago durante o final da temporada, ficou evidente que eles ainda se gostam. Sem mencionar que o Casey ajudou a Brett a ficar ainda mais perto, de adotar aquela bebezinha. E depois que o Dylan terminou com a Brett, o Casey se viu aí determinado a reconquistar a paramédica. Então ele apareceu lá no apartamento dela, se ajoelhou e a pediu em casamento com um anel de noivado que ele havia comprado há bastante tempo. Porém, o único problema aí é que o Casey deve retornar a Oregon e a situação do casal voltou ao que era, Só que agora eles estão noivos e a gente, não vai saber a resposta da Brett até que a estreia da 12ª temporada de Chicago Fire aconteça.
E, gente, se a Brett disser sim ao pedido de casamento do Casey na estreia da 12ª temporada de Chicago Fire, mais algumas perguntas irão surgir, e uma delas é se o Casey ainda tem um ano restante em Oregon antes que o filho mais novo, do Andy, vá para a faculdade. Então, será que a Brett irá se mudar temporariamente com a sua bebê para o Oregon para poder ficar com o seu noivo? Porque ela também ainda tem, aquela questão legal, de ser apenas a guardiã legal da bebê Julia e não sua mãe adotiva oficial. Por outro lado, talvez a proposta de Casey no final da 11ª temporada de Chicago Fire signifique que ele tem um plano para retornar ao batalhão antes do esperado, porque não ia fazer sentido nenhum Casey pedir a mão da Brett em casamento se eles continuarem separados por mais um ano. Então eu vou apostar minhas fichas que o ator Jesse Spencer retornará a Chicago Fire em tempo integral na 12ª temporada. Pois se o ator estiver comprometido em aparecer apenas de vez em quando, o Casey ainda poderia teoricamente voltar para Chicago, mas teria que trabalhar em um outro corpo de bombeiros, No geral, existem vários caminhos diferentes para o enredo do relacionamento de Brett e Casey. Galera, o episódio no qual aquele sem-teto é salvo pelos bombeiros e ele acaba ficando obcecado pela Stella ao ponto de achar que ela e o Carver estavam namorando, evidenciou bastante o fato de que o Carver deseja que isso realmente aconteça, porque a gente sabe que o Carver, sem dúvida nenhuma, gosta da Stella e o fato dela estar casada com Severide dificulta e muito isso. E a menos que Stella e Severide se divorciem, é bom ele esconder isso aí do Batalhão 51, pois como sabemos, a Stella está bastante focada em continuar casada. Então, pra gente ver aí o desenrolar desses sentimentos do Carver em relação a Stella Kid, nós vamos ter que esperar um pouco mais até que a 12ª temporada estreie. Nesse vídeo ainda podemos mencionar que durante os episódios finais da 11ª temporada de Chicago Fire, vimos a Violet voltando aí os olhares para o Carver. E quando a Brett a questionou, a Violet negou que tivesse aí qualquer sentimento pelo bombeiro, dizendo apenas que o Carver ficava bem de toalha. E levando em conta como o último relacionamento da Violet chegou ao fim, é possível que ela não esteja pronta para um novo relacionamento sério. Então faz sentido que ela esteja minimizando a sua paixão pelo Carver. E o desenrolar dessa paixonite da Violet pelo Carver, nós só vamos saber no que vai dar nisso quando a 12ª temporada da série estrear. Outra questão que precisa ser respondida na próxima temporada é se o ator Taylor Kine vai retornar a Chicago Fire ou não, porque como vimos na 11ª temporada, para compensar a ausência do ator, os roteiristas enviaram Severide para um campo de treinamento, mas durante o penúltimo episódio da temporada, o Cruz descobriu que o Severide não estava sendo muito honesto, pois o seu treinamento já havia terminado e em vez dele retornar a Chicago, o Severide se juntou a uma investigação sem notificar ao Batalhão 51 ou até mesmo a sua esposa. E a Stella, como nós vimos lá no último episódio, saiu na missão de encontrar o seu marido e trazê-lo de volta para Chicago. E se o ator não retornar para a série durante a 12ª temporada, os roteiristas têm uma justificativa, sendo esta de que a Stella poderia encontrá-lo, mas ele acabar escolhendo ficar lá e eles então se divorciarem. Mas e vocês? O que vocês acham que deve acontecer em relação ao Severide e a Stella? Será que o bombeiro irá retornar para Chicago? Coloquem aqui nos comentários a sua opinião e as suas expectativas para a próxima temporada de Chicago Fire. Mas não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com os seus amigos.